Você tem que descer na olaria de Deus, o vaso na mão do oleiro. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ou 6. A palavra de Deus veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, e desce na casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci na casa do oleiro, eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que o oleiro fazia se quebrou, então o oleiro fez dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, a palavra de Deus veio a mim dizendo: Não poderei fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz Deus. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus quis mostrar para o profeta Jeremias, que, do mesmo jeito que o oleiro fez com o vaso que se quebrou, e do vaso quebrado o oleiro fez um vaso novo, assim também Deus tem o poder de transformar qualquer pessoa que se entrega nas mãos dele. O Jeremias ficou observando o trabalho do oleiro. Ele viu que o vaso que o oleiro fazia se quebrou, e do vaso quebrado o oleiro fez outro vaso do jeito que ele quis fazer. Deus criou os seres humanos para terem comunhão com Ele todos os dias. Porém, por causa do pecado do Adão no jardim do Éden, todos perderam a comunhão que tinham com Deus. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, por isso que todos pecaram. Versículo 17, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, mas os que recebem a abundância da graça de Deus, reinarão com Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre os que querem ser justificados por Jesus Cristo. Assim que com o pecado veio a morte, assim também veio a graça de Deus como a vida eterna por Jesus Cristo. Deus disse para Jeremias: do jeito que o oleiro fez com o vaso que se quebrou, fazendo dele um vaso novo, assim também eu posso fazer com os seres humanos, que se entregam nas minhas mãos, de uma vida escravizada pelos pecados, pelos vícios, a uma nova vida na obediência à palavra de Deus. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 8 ao 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Todos os seres humanos se tornaram inimigos de Deus, por causa do pecado do Adão no jardim do Éden, quando ele preferiu obedecer o diabo, e desobedecer a Deus. O diabo comprou os seres humanos com o pecado. Para quem não crê que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo. Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz, para restaurar a comunhão com Deus, que todos os seres humanos perderam. No versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu que Deus prova o seu amor para conosco. Ele mandou Jesus morrer na cruz pelos pecadores, para os que querem ser justificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Quem não quer ser justificado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, continua sendo um inimigo de Deus. No versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu que
Jesus Cristo reconciliou o pecador arrependido com Deus. Quem não quer se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, é um inimigo de Deus. Depois da morte do corpo, o espírito que mora no corpo humano, que é um inimigo de Deus, vai morar no inferno, que é o presídio de Deus. Deus não vai querer ter um inimigo perto dele lá no céu. Prezado ouvinte, você tem que descer na olaria de Deus. Deixe a Trindade te moldar, Pai, Filho, também o Espírito Santo, trabalhando juntos, te fazendo um vaso novo, a cada dia que passa, de velha natureza, a nova natureza. Se entregue nas mãos do oleiro das almas, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você não poderá escolher de que jeito o vaso vai ficar, deixe o Espírito Santo te moldar. Você não poderá dizer assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, esse meu pecado é de estimação, também esse meu vício, deixa ele comigo. Vaso novo, vida nova, vaso transformado pelo Espírito Santo, já não é mais recipiente para se guardar fumaça de maconha, nem depósito de álcool, nem depósito de capítulos de novelas, que só incentivam a prática da prostituição, do adultério, dos vícios. Vaso moldado pelo Espírito Santo, já não se prostitui mais, já não pula mais carnaval, já não assiste mais filmes eróticos. De vaso novo já não saem mais palavrões. Vaso novo já se encheu das coisas de Deus. Vaso novo já abandonou as práticas do vaso velho. Pense nisso, ouvinte. Quem não quer se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, é um inimigo de Deus. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo. Se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19. Não se confesse para homens, homens não salvam do inferno. Não creia no que os falsos profetas ensinam, o inferno existe sim. Quem não quer se reconciliar com Deus através de Jesus, vai morar no inferno sim. Jesus disse que o inferno existe. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. O Espírito Santo vai sempre te lembrar de tudo que você ouviu nessa pregação. Lembre-se, você tem que descer na olaria de Deus, deixe a Trindade te moldar. Então você vai ter o direito de ir morar no paraíso de Deus. Quem não é amigo de Deus, é inimigo de Deus. Inimigo de Deus irá morar no presídio de Deus, que é o inferno. 100% de certeza. Não adianta não crer na Bíblia. Converse com Jesus Cristo, Ele está vivo. Jesus não é uma estátua de gesso vendida em uma lojinha. Abandone a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, não falam, não importa que tipo de pecados que você praticou, deixe o Espírito Santo te moldar. Ele vai te preparar para você entrar no paraíso de Deus depois que você sair do seu corpo. Você é eterno, passe a sua eternidade no paraíso de Deus.